pagamento que parou de mandar áudio, mas eu tô testando agora. Foi, deu um bug aí, né? Provavelmente. Deixa eu fechar isso aqui. Alguma coisa aberta aqui tem, não. Mas escutaram aí que eu mandei o link lá no WhatsApp, ó. Esse linkzinho aqui, ó, é o do Colab. Se você clicar, vai para esse arquivo que eu vou trabalhar aqui hoje, tá? E a base de dados é esse timeline.csv, que é o nosso primeiro exemplo aqui de uma série temporal, para a gente começar devagar e avançando aos poucos, tá? Baixem o arquivo, cliquem aqui e lá no Google Colab, se você quiser editar enquanto eu estou explicando, tá? E acompanhando, é só você criar uma cópia, tá? Clica aqui em File, Save a Copy in Drive. Ok? Alguém dá um feedback aí? Pelo amor de Deus. Ok. Só para ter certeza que todo mundo escutou. Pode ligar o microfone para dar um ok, viu? Para não precisar ficar voltando lá. Então, hoje a gente vai iniciar o assunto de séries temporais, tá? Eu coloquei aqui uma definição, para quem não sabe o que é uma série temporal, tá? A gente define uma série temporal como um conjunto de valores que se modificam em intervalos iguais, ó, isso aqui é importante, iguais de tempo. Tá? Exemplo de séries temporais, a mais clássica aqui, ativos na bolsa, né? São atualizados todo dia. Aí eu tenho aqui a população de um país. Toda vez que tem a pesquisa, né, do censo, a gente tem uma atualização dessa série. Professor, é Save a Copy in Drive, isso aí. Save a Copy in Drive. Demandas de um determinado produto. Tá? Você pode ter um intervalo de dias, ou meses, ou semestres. A série, ela sempre tem que ter intervalos iguais, tá? É uma regra que a gente tem que obedecer para uma série temporal. Mas esse intervalo ele pode ser até em segundos, anos, tanto faz, tá? Desde que o intervalo seja igual. Então, os modelos utilizados para descrever séries temporais, a gente chama de processo estocástico, tá? O processo estocástico ele é controlado por leis probabilísticas e a ideia aqui é que todo o nosso comportamento ele depende exclusivamente, pelo menos a gente vai considerar assim, para simplificar, tá? Ele vai depender único e exclusivamente do tempo. Então, os valores vão se modificando conforme o tempo vai avançando, e esse comportamento a gente vai considerar que ele sempre vai depender somente do avanço do tempo, tá? Então, em uma série temporal, a gente precisa analisar basicamente duas coisas. Hoje a gente vai começar a aprender como é que a gente faz para trabalhar com séries temporais no Pandas, tá? Porque ele tem funcionalidades específicas para séries temporais. Tem coisas bem avançadas, a gente vai tentar usar mais o básico mesmo, porque, enfim, a gente não complicar tanto. Mas eu estou querendo reservar ali para o final de maio, certo? Porque em junho, o início de junho já é o final do semestre, né? Lá para o final de maio, eu vou reservar algumas aulas para a gente tratar de casos mais avançados, funcionalidades mais avançadas, tá? E eu vou deixar como opcional, aí quem quiser participar pode participar, vai ser uma aula mais livre, tá? A gente pode trazer problemas mais complexos, problemas reais, a gente vai tentar analisar juntos, tá? Isso vai mais lá na frente, como tópico extra, tá? Então, essa base que a gente vai importar, né? Vou primeiro importar o pacote Pandas e o lib. E vou criar o nosso data frame dessa basezinha timeline.csv. Vou chamar de df, né, que é sempre o nome que a gente está utilizando, pd.read.csv. Vou dar um zoom aqui, né, para ficar mais fácil de enxergar para quem está no computador, no celular. Assim fica bom. E o nome do arquivo é timeline.csv. Vou dar um df.head aqui só para a gente ver as 5 primeiras linhas, né? Executar para ver se deu certo. Pronto. Então, essa base é uma série temporal que ela tem o período dela é mensal, ó, 2004, mês 1, 2004, mês 2, né? Janeiro, fevereiro, março, abril de 2004.
e vai até, deixa eu ver aqui no tail, até 2017, até dezembro de 2017, tá? A informação que a gente tem aí, só para a gente começar, tá, nas análises, esses aqui são dados de visualização de assuntos na internet, tá? Então, dieta, gym, né, que é academia, e finança. É uma medida de visualização, tá? Não vamos se preocupar com a unidade aí, a gente só vai se preocupar com a análise relativa da coisa, tá? Então, a gente tem 3 trend topics, né, que chama aí em inglês, trend topics, que a gente vai analisar a série temporal. Os trend topics são dieta, gym, né, que é academia, e finança. E o período é mensal, tá? 2004, mês 1, 2004, mês 2, janeiro, fevereiro, março, abril, assim vai, tá? Então, uma série temporal, ela toma como referência o tempo, tá? A gente sabe que toda vez que a gente cria um data frame, tá? Ele cria uma indexação automática, né? Esse aqui é o índice de cada linha da tabela, ó, índice 0, 1, ele criou isso daqui de forma automática, tá? A gente não especificou na hora de ler aqui o data frame, a gente teria como especificar, tá, com outros parâmetros, tá, para perceber que tem uma porção de parâmetros que a gente dá para definir aqui na hora de criar o data frame, tá? Eu não gosto de utilizar esse tipo de metodologia, eu prefiro ler e depois ir modificando passo a passo, porque eu consigo visualizar cada linha com as operações que eu estou executando, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte, tá? A gente precisa tratar essa coluna aqui, tá, month? Por quê? Eu vou colocar aqui df.info para a gente dar uma olhada nas informações aí da tabela, tá? E diet é inteiro, tá? Um número inteiro. Gym é um número inteiro. Finance é um número inteiro, que é aquela medida lá de visualização dos 3 tópicos, tá? Month, que é o mês que foi registrado cada uma dessas medidas aqui, tá? O mês ele identificou como object, tá vendo? Ele leu como se fosse um texto. Primeira coisa que a gente vai fazer sempre que for trabalhar com séries temporais, tá? Isso também pode ser feito para outro objetivo, sem ser para séries temporais, mas para séries temporais especificamente, a gente precisa transformar esse tipo aqui, month, em um tipo especial, tá? Que a gente chama de datetime. O datetime é um formato padrão para várias ferramentas e várias linguagens de programação, tá? O datetime é um formato que permite que a gente trabalhe com datas em geral. A gente tem como acessar dias da semana, mês, ano, se eu quiser acessar semestre, ou então intervalo de tempo específico, na hora de um dia, eu tenho como fazer filtros de forma mais fácil se eu estiver utilizando esse formato específico, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai precisar, ó, é utilizar esse comando aqui, ó, para transformar a coluna month no formato datetime, tá? Então, a gente vai fazer isso aqui. Eu vou colocar pd.toDateTime. E o que ele quer aqui é justamente a nossa coluna que ele quer transformar, tá? Ele quer receber uma série. A nossa série que a gente vai passar é o df.month. Vamos só dar uma olhada aqui, ó. Quando a gente executa, parece que não modificou nada, né? Ó, são os mesmos valores. Só que o que aconteceu aqui, ó? O formato datetime, por padrão, ele utiliza ano, mês e dia. Como a gente não tem especificado o dia, tá? Ele colocou todo mundo como sendo o primeiro dia do mês, tá? Ele já faz isso de forma automática. E aqui embaixo ele está mostrando o formato, ó. Datetime 64NS. Tá? Esse daqui é o formato maior que existe de datetime, tá? Ele guarda ano, mês, dia, hora, minuto, segundo, microsegundo. Aqui tem NS, ó, porque ele vai até nanosegundos, tá? Se fosse necessário. Nem precisava de tudo isso, mas a gente não vai se preocupar com transformações do formato de datetime, não. Deixa esse formato padrão mesmo e que dá certo, tá? Então, o que acontece quando ele está mostrando aqui embaixo significa que ele não executou esse comando, ele não foi registrado no data frame, tá? Nesse caso, a gente vai precisar fazer assim, ó. Eu vou colocar aqui dataframe.month vai ser igual a isso daqui, ó. Então, a gente vai substituir, ó, a coluna original que tinha lá no dataframe pela mesma coluna, só que transformada no formato datetime, tá? Eu vou executar. Vou criar uma linha aqui embaixo só para a gente dar uma olhada no info de novo, ó, df.info.
E olha só, o month agora ele é datetime 64 ns, tá? Ou seja, ele é um formato de data agora. Tudo bem até aí? Tudo. Beleza. A segunda coisa que a gente vai fazer aqui é o seguinte: como a nossa referência sempre para uma série temporal é o nosso tempo, certo? É a nossa linha do tempo. O que se recomenda para que se faça aqui para um data frame do Pandas é o seguinte: a gente vai transformar essa informação aqui no nosso índice, tá? Essa informação ela não se repete, né? Ó. Por definição, a série temporal ela vai avançando no tempo. Se ela avança no tempo, não tem como ter dois valores repetidos, certo? Nessa coluna. Se isso é verdade, eu posso transformar essa coluna no índice, porque por definição o índice de uma tabela também não pode se repetir, certo? Seja lá qual o valor, o código que a gente está utilizando para identificar. Então, para a gente transformar uma coluna no índice da tabela, tá? A gente utiliza esse comando aqui, ó, dataframe.setIndex, e dentro aqui eu tenho que passar qual é a coluna que eu vou utilizar como referência. Então, o nosso dataframe é o df, tá? Tá vendo que na documentação eu sempre estou colocando o nomezinho da classe, né? Então, ó, o comando é dataframe.setIndex. Dataframe, você vai colocar o nome do dataframe que você criou aqui, né? No nosso caso, a gente está usando esse nome df, certo? Então, df.setIndex, né? Eu vou configurar um novo index, e aqui dentro ele pede para a gente passar, ó, qual é o nome da coluna. No caso aqui vai ser... Não. Vou executar, ele vai mostrar o resultado aqui embaixo, ó. Tá vendo que o month, ele desceu aqui, né? Ele não ficou na mesma linha da coluna. Isso significa que ele se transformou no nosso índice, ó. Ele até diferencia pelo negrito, tá vendo? Agora o índice da tabela é o período. Se ele está mostrando aqui embaixo, tá? É porque ele é o índice. Aliás, se a tabela está sendo mostrada aqui embaixo depois que eu executo o comando, significa que o comando não foi executado, né? A gente precisa passar aquele parâmetro in place igual a true para ele de fato transformar a coluna month no índice, tá? Eu vou criar uma nova linha aqui para a gente dar uma olhada, ó. Vou colocar df.info, certo? E olha só, a coluna month sumiu, tá vendo? Ela não faz parte mais das colunas dessa tabela. Para quem entrou agora, desculpa, a gente está iniciando o nosso trabalho aqui com séries temporais. Nesse exemplo, a gente tem uma medida de pesquisa, tá, desses 3 assuntos na internet, desde 2004 até 2017. Dieta, academia e finanças, tá? Então, como a gente transformou a nossa coluna month, que agora é o datetime, né, no formato datetime, a gente transformou ele no nosso índice, olha o que aconteceu aqui, ó, na nossa definição do índice desse data frame. Ó, ele não é mais, lembra que antes a gente tinha assim, né, ó, deixa eu ver se tinha aqui em cima, ó, o nosso índice padrão, ele é um range index, certo? Ou seja, é um índice de faixa de valores, ó, vai de 0 até 167, né, porque a gente tinha 166 registros aí, 168, desculpa, registros nessa base, tá? Agora que a gente transformou a coluna em datetime e colocou ela para ser o nosso índice, o índice não é mais range index, tá vendo? Ele é datetime index, ele tá mostrando aqui, ó, tá indo desde 2004, 1 até 2017, 12, 1, tá? Tá naquele formato ano, mês e dia, né? A gente transformou o nosso índice no formato de data. Qual é a vantagem, tá, da gente fazer essa transformação? A vantagem está justamente na forma como a gente vai plotar as informações, tá? Toda vez que eu coloco aqui o df.plot, tá? Lembrando que o matplotlib, o pacote que a gente está utilizando lá em cima, ele está embutido lá no Pandas, tá? E para a gente utilizar ele, basta a gente colocar o nome do data frame, tá? Que no nosso caso aqui é o df.plot. Se eu abrir e fechar parênteses, o que é que acontece aqui no df.plot? Eu vou até entrar aqui na documentação para mostrar para vocês, ó. Vou botar assim, dataframe.plot. Dataframe.plot, ó, na documentação. Ele fala aqui o seguinte, ó, que
Ó, o eixo X, certo? Ele onde é que está aqui? Índice. Ó, use index, tá vendo? Esse parâmetro aqui, ele está em default, ó, selecionado como true. O que é que ele faz quando esse aqui está verdadeiro? Ó? Ele vai considerar que o eixo X, ó, vai ser o nosso índice. Então, se o nosso índice fosse aquela numeração padrão, embaixo ia ficar aparecendo 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Não tem sentido para a gente, porque uma série temporal, o eixo X sempre é o tempo, né? Então, ó, quando eu coloco ponto plot, ó, o que é que ele faz aqui de forma automática? Sem precisar ter muito trabalho. Ó. Ele já cria o gráfico com todas as colunas que são numéricas, tá? Ele vai plotar todas as colunas que são numéricas. E o eixo X ele vai considerar que é o índice. Como o nosso índice agora são os períodos, olha aqui embaixo, ó. A gente tem todos os períodos. Ele já plotou e já criou a legenda aqui, ó, das 3 séries temporais aí. Que são as pesquisas da internet sobre dieta, academia e finanças, tá? Aqui dentro do plot do data frame, tá? A gente pode setar alguns parâmetros. Um deles é o tamanho da figura, né? Que a gente estava fazendo de forma direta lá no Matplotlib. Aqui a gente pode dizer, ó, que fig size igual a, vou colocar 15, 6. 15 a largura, 6 a altura, tá? Aqui tá mais fácil de enxergar assim, né? Então, a gente tem, ó, os registros desde 2004 até o final de 2017, das pesquisas aqui desses três assuntos, dieta, academia e finanças, tá? A gente sempre representa uma série temporal pelo gráfico de linha, tá? É sempre o tipo de gráfico que a gente utiliza. E o formato é sempre esse daí, onde o eixo X é o nosso tempo. Tudo bem até aí? Esse FGSI que o senhor botou é o quê? FGSI. O fig size? Sei mesmo. Fig size é para mudar o tamanho da figura. Tu viu que estava muito pequenininho, né? Quando a gente colocou só assim, ó. A figura ficou muito pequena, né? Então, se você quiser mudar o tamanho da figura, é só você passar esse parâmetro aqui, ó. Fig size igual, tá? Parêntese, coloca aqui a largura e a altura. 15 é a largura, certo? E 6 é a altura. E fica assim, é um tamanho bom. Eu já sei que 15 dá um tamanho legal aqui, por isso que eu sempre coloco o 15. Ele dá até o final da página, tá? Beleza? Beleza. Eu já até que tá entrando gente aqui, pô. Tá entrando depois, mas tá entrando. Ok. Então, a primeira coisa que a gente pode analisar, certo, em uma série temporal, hoje a gente vai focar só na análise visual da série temporal, certo? Lembrando que em séries temporais a gente consegue fazer bastante coisa. Uma delas que é a mais interessante, que é o que a gente vai começar a ver já. Sexta-feira é feriado, né? A partir da próxima semana, que são modelos de previsão em séries temporais. Isso daí é muito interessante, muito útil, principalmente para quem gosta aí de fazer investimento. Se bem que existem modelos bem específicos para a série temporal de ativo financeiro, certo? A gente não vai ver aqui, porque você já tem disciplinas para isso daí, eu acho, pelo menos para quem é da economia, acho que você já vê, vocês têm disciplina que vê essa parte de modelos de séries temporais de ativos, se eu não me engano. Enfim, primeira coisa que a gente pode analisar em uma série são as tendências, certo? Quando eu digo tendências, porque pode existir mais de uma tendência numa série, tá? Pode ser que ela esteja em certo intervalo subindo, depois ela está descendo, depois subindo de novo, tá? A gente vai analisar aqui, ó, por enquanto, só a dieta, tá? Só a medida da dieta. Então, para a gente acessar só a informação da dieta, basta colocar df.dieta, né? Em inglês, né? Diet. E eu vou colocar ponto plot para ele plotar somente a informação da dieta, tá? Só para a gente dar uma olhada nela aqui. Vou colocar aquele fig size de novo aqui dentro para ele ficar maior, tá? Tá 15 por 6. E tá aí a nossa série temporal para dieta, tá? Então, o que seria análise de tendência, certo? O que a gente quer analisar é o seguinte, essa série temporal, ela está sendo atualizada mensalmente, só que a gente tem um registro de vários anos, né? Aí, então, durante esses anos, pode ser que existe um intervalo de tempo em que ela estava descendo, depois ela sobe de novo e desce, tá? E na série temporal, a gente geralmente tem 2 elementos que a gente precisa considerar, tá? A gente tem a tendência, que é o que a gente está tentando analisar agora, e a gente tem também o ruído
que pode estar associado também à sazonalidade, tá? Que é justamente essa tremedeira aí que a série está tendo, tá? Quando essa tremedeira está seguindo um padrão, tá? Que dá para perceber que ela segue um padrão, né? Ela sobe aqui, faz assim, desce, sobe, faz assim, desce. A gente percebe que esse ruído aqui tem uma sazonalidade, né? Ele fica em ciclos repetindo. E existe uma tendência também, porque a gente percebe que o dado está descendo, sobe e desce de novo, né? Só que a gente tem dois problemas aqui que a gente precisa tratar. Toda vez que a gente for analisar a tendência, a sazonalidade, o ruído, tá, vai atrapalhar. E toda vez que a gente for analisar a sazonalidade, a tendência vai atrapalhar, tá? Então a gente precisa aprender a eliminar um desses fatores para poder analisar o outro, tá? E é justamente isso que a gente vai discutir aqui hoje, utilizando algumas técnicas bem simples, tá? O Pandas facilita muito o trabalho para a gente. Então, a primeira coisa que a gente pode fazer é o cálculo do que a gente chama de médias móveis, tá? Média móvel funciona assim. A gente precisa estabelecer primeiro qual o período, tá, dessa média móvel, que vai ser esse Nzinho aqui. Em séries temporais a gente chama de Q, se eu não me engano. A gente vai ver isso quando a gente for ver os modelos preditivos mesmo. Mas a gente precisa estabelecer quantos períodos a gente vai considerar para essa média móvel e como o nome bem define, é móvel, como é que funciona. Então, eu quero calcular a média para esse período aqui e eu estou considerando que eu vou utilizar uma faixa de 4 períodos. Eu sempre vou calcular a média para 4 valores para os 4 últimos. E quando eu calculo o próximo, eu vou movendo essa média na minha série temporal. Tá? Então, só para mostrar aqui como é que funciona esse cálculo, o Pandas ele oferece esse comandozinho aqui, ó, rolling, para fazer esse cálculo. Tá? O rolling ele calcula qualquer tipo de cálculo que seja móvel. Tá? Não precisa ser só média, ele permite fazer qualquer coisa móvel aqui. Aqui a gente vai especificar, ó, que vai ser a média. Então, como é que funciona? A gente vai escolher qual é a série que a gente quer calcular. No caso aqui vai ser o df.diet, certo? Rodando, ó, é uma série, tá? Como é que a gente identifica uma série? A série só tem o índice e o valor, tá? É uma coluna do meu data frame. Isso aqui é uma series, tá? Só para vocês conseguirem se guiar pelo meu documento aí. Toda vez que tiver uma series aqui, ó, seguida de um comando, você sabe que esse comando tem que ser executado em cima de uma coluna específica, tá? Quando tiver escrito aqui data frame, é porque você vai rodar no data frame inteiro, tá? Então, o df.diet, isso daqui é uma series. Então, existe um comando aqui para a série chamado rolling. Rolling. E esse rolling que é justamente o termo móvel aí da média, tá? Abro parênteses e o que é que eu coloco, configuro dentro aqui do rolling? Ó, o número de períodos que eu vou considerar. Eu vou fazer só um teste aqui com um período, só para vocês entenderem a lógica da coisa, tá? Eu vou colocar assim, um aqui. Ele quer saber que tipo de cálculo móvel ele vai fazer. No nosso caso, vai ser a média, então eu coloco min, tá? E não vou colocar o plot, não. Vou executar aqui só para a gente dar uma olhada. Eu vou fazer uma coisa que eu não queria fazer, mas vou fazer, tá? Vou fazer assim, média móvel, vou colocar sem acento, tá? Média móvel, dieta, diet, tá? Para um período. Vou criar uma coluna no meu data frame com esse cálculozinho aqui, tá? Com essa média móvel, só para a gente enxergar. Eu vou colocar aqui df.head, para a gente dar uma olhada. Vamos lá. Ó. Aliás, um período não rola, né? Tem que ser pelo menos 2. Pronto, agora sim. Então, se eu considerar 2 períodos, tá? Ou seja, deslocar, considerar 2 valores para a média, o que é que vai acontecer? Ó? O primeiro valor eu não consigo calcular porque eu preciso de 2 valores, né? O atual e o anterior. No caso, a gente só tem o atual que é 100. Então, eu consigo calcular para a média móvel 2 a partir do segundo. O que significa esse cálculo aqui? 8, 7. Deixa eu fazer melhor aqui. Vou fazer assim para explicar. E agora eu tô mais equipado aqui, ó. Agora tem uma canetinha aqui para eu brincar.
Então, ó, esse valorzinho aqui, ó, o cálculo dele é a média, a gente está calculando em cima da dieta, né? A média desses dois valores aqui, porque a gente considerou um período de 2, tá? Vou mudar a cor aqui. Essa média aqui, 71, é a média móvel, então a gente está considerando esses 2 períodos. E assim, ó, vai seguindo no cálculo, essa média aqui é a média dos 2 últimos períodos. Por isso que é uma média móvel, né? A gente vai seguindo, ó, vai se deslocando nesse sentido aqui. Toda vez que eu quero calcular um período, se o meu período é 2, eu vou sempre considerar, ó, o atual, né? O atual mais o anterior, tá? Dividido por 2, no caso, porque é uma média, tá? A média sempre do atual com o anterior, e do mesmo jeito. Se a gente fizesse aqui o mesmo esquema, só que com média móvel 3, tá? Ó, só para a gente entender, vou colocar 3 e vou criar uma nova coluna aqui também, ó. Estava chamando de 1 aqui, mas na verdade era 2, né? Tudo bem. Vou rodar. Ó, quando é 3, mesmo esquema, tá? Mesmo esquema. Vou copiar aqui. Tá? Quando é com 3, ó. Tá vendo que a gente fica com 2 nans aqui, né, ó? Nossa, essa caneta aqui tá... A ponta tá acabando, tem que comprar as pontinhas dela. Esses 2 nans aqui são valores vazios. A gente não consegue calcular eles porque eu sempre preciso de 3 períodos, então só consigo calcular a partir do 3. Ó, esse terceiro vai ser a média desses 3 aqui. O quarto vai ser a média desses 3 aqui. Eu acho que dá para entender aí a lógica da coisa, né? Tranquilo? Ok? Deixa eu ver aqui. Tranquilo. São conceitos bem simples, né? Só para ter certeza, para a gente não se confundir. Então, a gente vai fazer o seguinte aqui, tá? E Ronaldo, Oi, diz. é que essa última coisa que tu falou só apareceu ok, eu não escutei nada atrás, porque travou o áudio. Mas tu escutou eu explicando para 3 períodos? É só isso? Era só isso, era só para ter certeza que todo mundo entendeu. Então, beleza. Média móvel é isso daí. O que é que acontece se a gente começa a aplicar médias móveis em uma série temporal, tá? Vamos ver o efeito plotando, tá? Eu vou plotar aqui, ó. Vamos considerar só 2 períodos no começo, tá? Só para a gente fazer um teste. Deixa eu colocar o fix size aqui, do jeito que estava lá. Size igual a... para ficar maior, né? Sempre esquecendo. Então, se eu aplico 2 médias... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui, sim, para ver se consigo executar aqui e olhando o arquivo assim, tá? Com 2 médias móveis, parece que não teve nenhuma modificação, né? Ó, se a gente olhar aqui o original, o que aconteceu é que ficou um pouquinho mais suave, né? Aqui o ruído, né? Aqui a gente percebe umas pontas, né? Mais agressivas, aqui ficou um pouquinho mais suave, né? E a tendência justamente essa daí, tá? Se eu colocar, por exemplo, 6 para o período de média móvel, é o que vai acontecendo com a minha série. Tá? Ela vai ficando cada vez mais suave. A gente está trabalhando um período período mensal, e ele tem vários anos. Então, aqui, acho que funcionaria bem uma média móvel de 12 períodos. Com 12, é justamente nisso que eu queria chegar. Ó. Se eu aplico a média móvel de 12 períodos, tá? Faz sentido a gente aplicar de 12 por causa da forma como os dados estão sendo organizados, né? É mensal, tá? O que é que acontece? Agora a gente eliminou o fator de ruído. A gente tem agora uma curva bem suave e ficou muito fácil de analisar as tendências agora. Nesse formato original, ó, não dá para a gente enxergar que existe esse padrão, né? Ó. Dá para perceber, né, que ele cai, sobe e depois cai de novo, mas assim fica muito mais fácil de analisar, né? Fica bem mais claro, concorda? Tá travando meu áudio ainda? Deu para entender? Sim. Ah, beleza. Agora eu tô o tempo todo achando que eu tô falando, ninguém tá entendendo por causa do áudio. Então, ó, a gente poderia analisar o seguinte, né, ó, lembra que a gente fez uma média móvel de 12 meses, então,
o ano de 2004 subiu, né? A gente perde informação, certo? Quando a gente calcula essas médias móveis. Então, o que acontece é o seguinte, a soma de 2004 está bem aqui, né? Começando no início de 2005. Então, o que acontece é que, a partir de 2005, a coisa vai caindo, né? Ó, a pesquisa de dieta foi caindo, 2009, aí começou a subir de novo, provavelmente foi na época que o pessoal começou a postar aqui muito vídeo de dieta no YouTube, aí foi crescendo aqui, depois deu uma caída de novo para 2017, subiu, e eu tenho certeza que ninguém está fazendo dieta. Tem alguém fazendo dieta aí? Eu estava fazendo dieta da proteína já desde a quarentena, não faço mais. Estou comendo tudo mesmo. Ninguém tem cabeça mais para fazer dieta. Então pode dizer que cai de novo a pesquisa aqui sobre dieta. Meu pai começou, durou um dia a dieta dele. Cara, não tem como. O que é que só para a gente fazer? Tenho certeza que Em casa? Comer. Já inventei vários pratos aqui que eu gosto de cozinhar. Então, legal aí? Deu para entender? Deu sim, Ronaldo. Beleza. Então, tem outra forma da gente fazer isso, tá? A gente não precisa também utilizar a média móvel, tá? A gente pode fazer uma operação diferente, já que a gente tem aqui disponível várias funcionalidades do Pandas, né? Uma delas, que foi uma que eu mostrei em alguma aula aí passada, que é um dos comandos mais interessantes que tem do Pandas, que é o Group By, né? Que é aquele comando que faz agrupamento de dados. E só para a gente fazer Aliás, vamos logo direto aqui para a coisa. Eu vou colocar aqui df.diet, né? Diet.diet. Aliás, a gente tem que utilizar o group by já. Então, df.groupby. E o group by, a gente precisa especificar como é que ele vai agrupar esses dados, tá? A proposta aqui é a seguinte: a gente vai agrupar por ano, certo? O agrupamento vai ser anual, e o que eu quero é justamente somar, né, a todos os valores que tem no mês, tá? Que é equivalente ao que a gente fez lá na média móvel, só que na média móvel a gente está deslocando esse valor. Nesse caso aqui, a gente vai agrupar, vai somar controlando para cada mês, para cada ano, desculpa, tá? Sempre sem fazer com que o ano seguinte pegue a média dos meses anteriores. Então, aqui no Group By, lembra como é que funciona, né? No Group By eu posso especificar qual a coluna que eu vou utilizar para ele fazer o agrupamento. Só que aqui, a gente tem como fazer a coisa de uma forma mais interessante, porque a gente tem o nosso índice no formato datetime, né? E qual é a vantagem, de novo, a gente vai ver agora, de a gente utilizar o formato datetime, tá? Quando eu coloco aqui o by, que vai ser a nossa referência do agrupamento, eu posso fazer o seguinte, ó. df.index, né? Porque o nosso índice contém as datas, .year. Tá? O formato datetime permite que a gente acesse informações específicas da data, por exemplo, o ano, o mês. Então, aqui, ó, eu estou dizendo para ele que eu quero agrupar os meus dados, ó, baseado no ano do índice. O nosso índice é um índice que é do formato de data, né? Ó. Eu quero agrupar por ano. Se eu executar isso daqui, ele só cria um data frame do tipo group by, tá? A gente precisa especificar para ele como é que ele vai agrupar, como é que ele vai lidar com o agrupamento. No nosso caso, a gente quer calcular uma média, né? Poderia até ser uma soma, vamos calcular a soma. É a soma da pesquisa daquele ano, né? Então, eu posso colocar aqui, ó, group by, .sum, para ele somar. Errou. Só repete de novo a tua frase que tu estava falando antes do Group By, o teu áudio parou tipo alguns segundos. Aí começou a falar desse sum. Só repete a frase. Ah, tá. O Group By, ele é uma função que faz agrupamento de dados, certo? Só que você tem que especificar para ele como ele vai agrupar. A gente pode agrupar somando os valores, pode agrupar fazendo o cálculo da média, ou então só pegando o valor máximo. Tem várias formas de fazer um agrupamento de dados. Depois do comando Group By, eu tenho que especificar. Assim como eu fiz aqui com o Rolling, né? Ó, eu especifiquei como é que eu queria fazer o cálculo móvel, né? No caso aqui era a média móvel. Aqui eu tenho que especificar como é que eu vou fazer o agrupamento. No caso, a gente queria somar, para poder somar todas as pesquisas do ano, tá? Para cada ano. É como se a gente estivesse transformando a nossa base agora em anual, em vez de ser mensal, tá? Inclusive, eu não vou nem colocar para plotar, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar sum
Eu vou pegar só a coluna diet, tá? Eu vou dar um enter, e olha só, a gente tem agora a pesquisa para dieta, né, anual, tá vendo? Para cada ano a gente está somando, ó, somando todas as medidas essa medida que ele utiliza para pesquisa, tá? Tranquilo? Essa informação, ó, isso daqui é uma série, tá vendo? Aqui embaixo, que é uma série. Então, esses comandos, às vezes, eles ficam bem compridos, tá? Mas é fácil de você controlar o que é que você está fazendo. Por exemplo, quando eu executei aqui o group by, que foi até a soma, ó, o que ele gerou foi a gente criou essas duas colunas, né? Mas tudo bem. Ele gerou aqui o data frame, certo? E ele agrupou por ano, somando. Então, ó, para cada coluna, para 2004, ele somou tudo que tinha nos meses, né? De 2004. Colocou aqui. Se eu colocasse média, ó, min, ele ia fazer esse agrupamento, só que calculando a média. Agora tem uma média. Eu poderia pegar só o máximo, ó, o maior valor de cada ano. Tá? Eu posso pegar, por exemplo, só o mês de janeiro de todos os anos. Posso fazer isso também. Não precisa nem agrupar, só fazer um filtro, na verdade, tá? Então, a gente aqui faz mais sentido somar, né? Porque a gente quer saber qual foi o total de pesquisa desse assunto em cada ano. Como isso daqui é um data frame, ó, eu posso acessar somente a coluna diet. Como é que eu faço? Ponto diet. Tá? Se eu executar, ó, agora eu tenho uma série contendo só a coluna diet. Como ela é uma série, eu posso utilizar o comando plot. Então, entenderam que às vezes fica bem comprida essa linha, mas você pode fazer isso de forma bem controlada. Você vai fazendo de pedaço em pedaço. Ah, aqui eu tenho uma série. Ah, eu quero acessar essa informação. Acessei. Eu posso plotar. Posso fazer, entendeu? O filtro. Faço outro filtro. Fica uma linha bem grande. Não tem problema nenhum se você for fazendo passo a passo, tá? Eu vou plotar. Vou colocar aqui o fix size para ficar do mesmo tamanho, né, ali de cima. Coloquei o 5, né? E, ó, tá mais ou menos o mesmo efeito, tá vendo? A gente percebe o mesmo padrão. Ele desce, sobe, depois desce de novo. Mesma coisa, ó. Tem o mesmo efeito, mas a gente tem essas duas possibilidades para trabalhar com análise de tendência. Tudo bem até aí? O sim, tá apoiando. Nessa parte o meu deu erro, só quando eu fui tentar, tipo, quando eu copiei e colei isso aí, deu erro. Isso Chegou nessa foi? parte. Foi. Tem que ver se tu entrou desde o começo da aula, tu transformou o índice. Porque a gente fez uma Entrei, tudo tava certinho, aí quando chegou nessa parte deu erro. Ah, foi? Tá, daqui a pouco a gente olha, então. O que foi? Então, tendência é só isso daí. A gente pode analisar, fazer essa análise, né, para poder gerar esse tipo de relatório, né? Aqui eu até coloquei a análise embaixo. Ó. Analisando o gráfico das médias móveis, é possível observar com mais clareza que a pesquisa sobre dieta estava em alta no início de 2004, sofreu uma queda até 2008, né? Aí assim vai. Aí de 2009 a 2012 teve um crescimento, ficando estável até 2014, onde sofreu uma queda até 2017. Análise, né? O que um cientista de dados faria aí no relatório, por exemplo, tá? Então, a segunda coisa que a gente pode analisar é a sazonalidade. Claramente, aí nessa série temporal tem uma sazonalidade porque a gente observa, né, que tem o padrão do ruído se repete, tá? Só que, para analisar a sazonalidade, a tendência pode atrapalhar, tá? A gente tem que analisar os picos, né, onde é que tem picos ou vales que se repetem em ciclos, só que se eu tenho uma tendência que é muito brusca, pode ser que essa subida ou descida atrapalhe quando eu vou comparar valores que estão, por exemplo, eu quero comparar janeiro de 2004 com janeiro de 2005 para ver se tem um pico, né? Toda vez em janeiro. Tá? Isso seria uma espécie de sazonalidade, né? Uma ocorrência que acontece em ciclo dentro da série temporal. Se eu tenho uma tendência muito forte, pode ser que esse valor aqui fique baixo, depois suba de novo, só por causa da tendência, entendeu? Então, a tendência pode atrapalhar na análise de sazonalidade. A gente precisa eliminar a tendência agora. Para eliminar a tendência, o que a gente utiliza é um conceito que é um pouco mais confuso, tá? Mas eu vou tentar explicar aqui de uma forma mais clara, que é o que a gente chama de diferenças sucessivas, tá? É algo semelhante às médias móveis, tá? Porque a gente vai fazer uma operação que vai ficar também se deslocando, né, na série inteira.
Só que em vez de calcular a média, a gente está calculando diferenças sucessivas, tá? A gente pode ter uma diferença, que a gente chama de delta z, a gente pode ter duas diferenças, que é o delta ao quadrado z, e eu posso ter um n diferenças que a gente representa assim, tá? Delta n, eu coloquei aqui a representação matemática, só para ficar registrado, tá? Mas não se preocupe com isso aqui não, porque pode confundir, tá? Porque quem não gosta muito dessa parte, esse tipo de representação. Mas é muito fácil de entender o conceito, eu vou fazer um exemplo aqui embaixo, tá? Eu vou pegar aqui de novo o nosso df.diet, tá? Que é aquela nossa sériezinha, né, com as dietas. E eu vou calcular a diferença. As diferenças a gente calcula utilizando o comando diff, tá? Abre e fecha parênteses. Aqui dentro do parênteses a gente tem que especificar quantas diferenças a gente vai considerar, tá? Geralmente a gente só vai precisar de uma, tá? Uma diferença é o suficiente para boa parte das séries temporais, tá? Uma diferença sucessiva, a gente consegue eliminar a tendência e consegue eliminar até a diferença de variabilidade. A gente vai ver isso aí mais na frente, que a gente chama de estacionalidade da série, tá? Ela tem que ser estacionária para a gente trabalhar com determinados modelos preditivos aí. E eu só vou precisar, os casos raros que eu preciso de duas diferenças é quando eu tenho algum tipo de crescimento exponencial, por exemplo. Se o crescimento for exponencial, eu vou precisar de mais diferenças, tá? Duas, por exemplo, já seria o suficiente. Três diferenças, nunca vi ninguém utilizar, porque já é uma forçação de barra grande. Mas, com uma diferença, se você não colocar nada aqui dentro do diff, o valor padrão dele já é 1. Deixa eu ver se ele mostra aqui quando eu coloco o mouse. Quando eu quero que ele mostre, ele não mostra, tudo bem. Vou mostrar na documentação aqui. Series.diff. Toda vez que você quiser pesquisar sobre uma função do Pandas, é só você colocar ela assim, né? No caso aqui, essa função é uma série, né? Diet é uma série, então você escreve lá no Google, series.diff, sempre vai aparecer aqui, ó, Pandas Documentation, tá vendo? Sempre clique nessa versão mais nova, que o Colab ele atualiza sempre para mais nova, tá? Então, ó, o período padrão, ó, é 1. Se você não configurar nada, ele vai ser 1, ó, o default é 1. Se você quiser definir mais diferenças com duas diferenças, 3, é só você colocar o número aí dentro, tá? A documentação é bem interessante, ó, geralmente ele explica aqui o que é que a função faz, mostra um exemplo aqui embaixo, ó. É muito fácil você aprender a utilizar qualquer pacote desse do Python, porque todas as documentações dos pacotes mais conhecidos são bem organizadas assim, ó. Tudo aqui, ó, índice, array, values, dtype, você clica e vê tudo que ele faz, e é assim que todo mundo aprende, tá? Então, o diff, ele vai fazer o cálculo das diferenças sucessivas. Eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma coluna aqui, de novo, eu vou chamar de diet diff 1, tá? Diet diff 1 vai ser igual à diferença, eu vou colocar 1 aqui só para ficar claro, tá? Diferença sucessiva, vou colocar aqui def.head, aliás, para não ficar aparecendo aquilo tudo, vou colocar só as duas colunas aqui, diet, e essa coluna aí, que é o diet diff 1. Head. Vou só mostrar as duas colunas, tá? Então, como é que funciona esse cálculozinho aí? Deixa eu explicar lá no meu quadro. Gostei de fazer explicação com o quadro aqui, achei legal. Bora. Ué, não colou lá, não? Pronto. Como é que funciona a diferença sucessiva? Tá vendo que aqui deu menos 25, né? Como é que funcionou esse cálculo? Como eu estou calculando uma diferença, o menos 25 vai ser justamente esse valor menos o anterior. Então, 7,5, tá? Menos isso daqui vai dar menos 25. 67 menos 75, menos 8. 70 menos 67 dá 3, dá positivo, né? 72 menos 70 dá 2, e assim sucessivamente, tá? As diferenças, o diff 1 funciona assim. O diff 2, ele não é tão intuitivo, tá? Eu vou mostrar aqui como é que ele funciona.
Vou calcular aqui o diff2, vou chamar a coluna de diff2 e vou mostrar as duas aqui, tá? Vou comparar as duas. 2, vou executar. Tá, a nossa diferença 1 e diferença 2. Deixa eu jogar aqui no quadro. Okay. Então, ó, diferença 1 deu para entender, né? Tudo bem? A diferença 2, eu utilizo essa diferença aqui, não a série original mais, certo? A segunda diferença, eu utilizo essa coluna como referência. Então, menos 33, nesse caso aqui, vai ser... Tá certo isso? Menos 8, menos isso daqui. Esse. Ah, ele soma aqui no caso, né? A diferença ele está somando, né? Pois é. Então, nessa próxima diferença aqui, ele está fazendo, ó, essa soma, está dando menos 33. Aqui, essa soma aqui, não, menos 5. O 5 é esse daqui, e assim vai, tá? A primeira diferença é a que faz mais sentido para a gente utilizar. Por quê, tá? Por que a segunda diferença não vai ser útil para análise de sazonalidade, tá? A primeira diferença a gente consegue interpretar da seguinte forma, tá? Ó, do 100 para o 75 a gente teve uma queda, não foi? Na pesquisa da dieta. Então, o que vai representar aqui no mês 2 vai ser justamente o valor relativo, tá? Então, no período fevereiro de 2014, houve uma queda em relação ao período anterior. Tá vendo que ele caiu de novo, né? Foi para 67. Como o valor foi menor, então, como é que eu interpreto o valor aqui em março? A gente teve uma pequena queda em relação ao período anterior. Quando eu passo aqui para abril, houve um aumento, o aumento foi bem pequenininho, ó, 3, então, em relação ao período anterior, houve um pequeno aumento, tá? Isso daqui, ó, a gente consegue utilizar para analisar a sazonalidade, assim como a gente utilizaria essa informação. Qual é a vantagem de utilizar essa informação no lugar dessa? É que essa informação aqui, ela vai ter a sua tendência eliminada. A gente pode observar isso criando um gráfico, tá? Eu vou criar o gráfico aqui embaixo, ó. Eu vou colocar df.diet, tá? .diff. Vou especificar aqui que é 1, tá? Não precisa. .plot. E olha só como é que fica a nossa série. Não tem mais tendência, né? Ela tá bem, ó, retinha. Ela vai estar mais ou menos, ó, centrada no zero, porque a tendência que é essa daí, tá? Que ela fica centrada no zero por causa das diferenças. Mas o que acontece é o seguinte, onde tinha pico lá na série original, vai ter um pico aqui. Onde tem um vale, né, que é para baixo, vai ter um vale aqui. E onde tem uma pequena variação, aqui também vai ter uma pequena variação no mesmo formato. Isso daqui facilita muito a análise de sazonalidade. Alguém ligou o microfone aí que vai perguntar? A interpretação desse primeiro vale, que geralmente os gráficos começam no zero, esse daí começou no negativo, em 2005. Não, esse primeiro aqui, na verdade, ele é vazio, é? Ele começou no menos 25, né? É o período 2 aqui, não sei, deve ser. Ele não vai plotar essa informação aqui porque ela é vazia, né? O menos 25 significa que esse período aqui, ele teve uma queda em relação ao período anterior. A gente não vai ter informação do primeiro período aqui, porque a gente fez a diferença, né? A gente sempre perde a primeira informação. Então, a gente começa a partir da segunda, entendeu? Se eu aplicar duas diferenças, tá vendo que a gente perde mais informação, né? Com duas diferenças, a gente vai perceber, ó, que a série elimina a tendência do mesmo jeito. Ó. Quanto mais diferenças eu aplicar, mais estacionária, teoricamente, vai ficar a série, tá? Inclusive que ela piorou. Ela pode acabar piorando, mas uma diferença geralmente não é o suficiente, tá? Então, com esse formato aqui, a gente consegue analisar a sazonalidade, tá? A gente analisa, né, ó, verificando se existe algum tipo de ciclagem de picos e vales, certo? Ciclagem no sentido de um período que se repete, né? Que a gente está trabalhando mensal. Então, se a gente percebe que toda vez em janeiro tem um aumento, né, na pesquisa da dieta, que geralmente o que acontece na prática, né, o pessoal costuma fazer dieta em janeiro, porque faz promessa, aí tem uma queda logo em fevereiro, que é a da galera que desiste, que vai só no
Tem um enxame, mas não continua. Então, a gente pode fazer um filtro aqui. Nessa série é muito comprida, ó, mesmo que eu coloque aqui um fix size maior, tá? Vou colocar aqui 15 por 5. Mesmo que a gente estique aqui, é difícil a gente verificar se esse pico aqui em janeiro, né? Em fevereiro não dá para ver, ó. Aqui a gente tem muitos anos. Então, a gente pode filtrar um pedacinho aí, ó. Posso filtrar, a gente pode filtrar de 2005, eu coloquei aqui até a 2007, tá? Lembra como é que a gente cria os filtros, né? Basta colocar DF, abrir colchete e colocar a condição aqui dentro. Só que para ficar organizado, a gente vai criar uma variávelzinha, que eu vou chamar de filtro, para criar esse intervalo. Lembra que as datas estão no índice, né? Então, a primeira condição aqui, eu quero os períodos que são maiores ou iguais ao ano de 2005, certo? Eu não preciso especificar a data, eu só preciso especificar o ano aqui, e ele já entende que tem os meses, né? Ele vai pegando todos os meses a partir desse ano. Então, o primeiro filtro vai ser o seguinte, df.index.year, eu quero que seja maior ou igual a 2005. Eu quero a partir de 2005. E, para não pegar até 2017, né, eu vou pedir para o ano também ser menor ou igual a 2007. Então, eu vou colocar aqui df.index.year, eu quero que seja menor ou igual a 2007. Tá? Tudo bem? Vou colocar o filtro aqui em cima, aqui dentro, desculpa, o colchete. Então, tudo isso daqui, ó, ele vai utilizar como condição para filtrar a nossa série temporal, tá? Filtrou, vou pegar aqui a coluna dieta e vou botar. Vou colocar aqui o nosso fix size. Eu poderia copiar, né? Mas eu acho mais rápido escrever aqui do que subir e copiar. Então, vamos ver aqui, ó. Agora a gente só tem um período, ó. Dá para ver os meses agora, né? Ó. Em janeiro tem um pico. Em janeiro tem um pico. Aparentemente, eu tenho uma queda todo dezembro, né? Ó. Em dezembro tem uma queda. Dezembro tem uma queda. Então, a gente está percebendo aí um padrão, né? Onde dezembro sempre tem uma queda seguida de um pico grande, né? Então, dezembro tem Natal e tudo, ninguém tá ligando para dieta, tá comendo, feito um animal, se arrepende, em janeiro começa a pesquisar a dieta. Tá? Essa base aqui é real, tá? É tirado desses trend topics mesmo do Google. Então, a gente observa esse padrão, para a gente ter certeza, é bom a gente verificar outros intervalos, né? Vamos pegar aqui, ó, vamos deslocar essa série, eu vou pegar de 2007 até 2010, sei lá. Esse esquema, né? Ó, janeiro, sempre um pico, e aqui sempre tem um valezinho. O pior foi aqui no final de 2007, né? De todos esses. Foi que teve a maior queda, né? Dezembro também tem uma queda, dezembro tem uma queda. Parece que tem um pequeno pico aqui de novo, a pessoa diminui em fevereiro e sobe, né? Aqui, quando março, abril, por aqui, parece que tem sempre uma subidazinha, né? A gente percebe esse padrão. Percebem aí? Tem um padrão que sobe aqui, aí depois vai descendo, até dezembro e sobe de novo. Deslocando de novo aqui, vou pegar de 2010 até, deixa eu ver se a gente consegue até 2017, acho que fica muito grande, mas vou tentar, não. 2015. Não está mostrando. Opa, 14. Só de 3 em 3 anos, né? Mesmo padrão, o padrão sempre se repetindo, de vez em quando tem aqui uma diferença um pouco maior, né? Mas sempre aqui em março e abril parece que também tem uma subida, geralmente. Mas o padrão que é bem seguro, que sempre se repete, é dezembro tem uma pesquisa pequena, janeiro tem uma pesquisa grande. Ok? Beleza. Se a gente quiser analisar isso sem precisar ficar deslocando, né, vários períodos, a gente pode também calcular uma média, tá? Eu posso calcular a média das pesquisas por mês. Para isso, é só utilizar o comando group by, ó. Eu posso fazer assim, df deixa eu ver se eu consigo jogar direto um diet, nunca testei diet.group by, deixa eu ver se ele permite, tá? Eu vou colocar by, estou mostrando isso daqui,
by df.index. A gente vai aqui organizar agora por mês, tá? Então, é month. Deixa eu calcular a média. Deixa eu ver se ele permite fazer assim. Um group by. Ah, permite, beleza. Então, eu posso aplicar o group by direto na série. Até mais fácil, né? Então, def.diet.groupby. Eu quero agrupar de alguma forma. Como é que eu vou agrupar? Ó? Pelos meses, eu vou calcular a média, tá? Então, a gente tem aqui, ó, a média das pesquisas por mês. Só que lembra que nesse caso aqui, a gente não consegue analisar porque tem a tendência, né? Então, eu preciso aplicar aquela diferençazinha, ó, que a gente aplicou. Claro que vai ficar relativo, né? Mas valores positivos aqui nesse cálculo vão ser pesquisas maiores, né? E valores negativos, pesquisas com menor frequência. Então, ó, se eu aplicar com a diferença, agora a gente consegue perceber, né, ó, que no mês 1, em janeiro, é onde tem sempre o pico, e em dezembro, onde tem a maior queda, né? Aliás, em fevereiro, ó, em média, tem a maior queda. Fevereiro é pior. Mas também está seguido de janeiro, né? A gente tem que lembrar que, como é relativo, claro, sempre em fevereiro vai ter uma queda grande, né? Então, esse dado aqui é mais confiável para analisar a sazonalidade de dezembro, né? Em dezembro tem uma queda de fato. Ele está seguido já de uma queda, mas sempre tem uma queda maior para cá, tá vendo? Todo mundo está caindo aqui, né? No ano inteiro, mas a queda maior é em dezembro. A gente tem um pico grande no mês em janeiro, né? Seguido de uma queda brusca em fevereiro, tá? Claro, em decorrência da alta pesquisa aqui em janeiro, né? Por isso que o valor é relativo, a gente tem que levar isso em consideração. Se quiser plotar isso aqui no gráfico, só a gente chamar isso daqui, eu vou chamar de média mês, sem um acento, tá? Porque a variável não pode ter. Média mês vai ser essa sériezinha aqui. Eu posso utilizar o plt.bar. Aliás, isso aqui é uma série, né? Se eu colocar média mês.plot, se eu colocar o ponto plot, ele vai criar um gráfico de linha, certo? Que é um gráfico assim. Mas a gente quer melhor um gráfico de barras, né? É só você colocar assim, ó, kind, né? Que é o tipo bar. Deixa eu ver se ele funciona. Sim, ótimo. Então, tá aqui os meses, né? O janeiro. Aqui é a média, né? De todos os anos, tá? Então, ó, para todos os anos, janeiro sempre tem um pico. Então, tá identificado aí o nosso padrão. Se não existisse padrão, a gente ia observar que essas barrinhas iam ser meio aleatórias, assim, a gente ia perceber que eles são mais ou menos iguais, né? Se não tivesse nenhum tipo de padrão, tá? Eles iam ficar bem parecidas, bem próximas uma da outra. Dá para perceber que tem uma diferença grande aqui em janeiro, então isso é um indicador aí que existe essa sazonalidade. Beleza, galera? Tarefinha de casa. Essa base, a gente tem outras informações, né? A gente trabalhou com a dieta, deixa eu subir aqui, mas a gente tem também, ó, pesquisa sobre academia e finança, né? Então, o que é que eu quero que vocês façam para... Não vai ser sexta-feira, porque é feriado, né? Mas para próxima segunda-feira. Tentem analisar a tendência e a sazonalidade para esses dois valores aqui, só para vocês experimentarem aí os comandos, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, eu vou criar lá no Uniformline esse trabalho, tá? Análise de tendência e sazonalidade, ginástica e finanças, exatamente. Aí você vai fazer, tá? Pode fazer aqui no Colab, bem rapidinho. Pode até aproveitar esse mesmo documento que eu compartilhei com vocês e continuar, tá? Já tem um monte de comando pronto aí, né? Pode aproveitar para fazer. Terminou, é só ou você manda o link compartilhado, ou então você vai aqui em File, ó, e faz o download, ó, desse formato, ó. Tem que ser esse daqui, tá? Não faz download no formato Python, não. Esse .py é o Python puro, tá? Tem que baixar o notebookzinho mesmo, que é esse bonitinho, tá? Ó. Se você clicar ali, ele baixa esse arquivo. Basta postar esse arquivo lá no Uniformline, só para a gente ficar registrando, tá? Tentem fazer aí para praticar. Quem tiver tendo dificuldade Quem tiver dificuldade pode se reunir aí. Eu vou colocar todas essas atividades para ser em grupo, tá? Só para facilitar. Se vocês quiserem se ajudar e colocar lá todo mundo junto, não tem problema não. Quem quiser fazer, só faz, tá?
A pessoa pode fazer separado, porque vai ter que fazer por ginástica e para esse finesse, né? Sei lá. Mas pode Aí- fazer tudo dentro do documento, né? Só tu ir descendo aqui, ó, e acrescentando mais linhas. Cria um arquivo novo, pode ser um arquivo novo, mas você vai copiando os comandos, né? Ó. Aqueles comandos iniciais lá, ó, esse daqui que transforma a coluna month em datetime, depois essa aqui que transforma ele no índice, ó, vocês podem copiar, colar lá para poder facilitar, né? Tranquilo? Aham, beleza.